Mas a longevidade nos esportes, por todo o estudo, ele é muito maior. E aí você vê uma Simone Biles lá nos Estados Unidos, da Ushokidal, uma Serena Williams, uma Venus Williams, porque até nisso se propicia mais esportes, diversifica mais lá dentro dos Estados Unidos, não que elas não sofram preconceito, até por ser mulheres e serem negras, porque aí elas sofrem 2 tipos de preconceito. Aí isso aí também é uma outra pauta, porque assim, ser mulher e ser negra é um elemento a mais. Sim, né? sim, É um elemento a mais. Né, mãe? Sim, é um elemento a mais, porque assim, ao homem negro é atribuída a força, é atribuída a habilidade, é atribuída a questão da força física, né? E a capacidade de ação. E a mulher negra nada disso é atribuído. Então, assim, se a gente for fazer uma hierarquia, né? Tá assim, o homem branco, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. A gente está na base da cadeia alimentar. Por que a gente está à base da cadeia alimentar? Porque o nosso corpo, Juliano, ele é um corpo que não é visto para ocupar o espaço da intelectualidade, é um corpo que não é visto para ocupar o espaço da técnica, é um corpo que não é visto para ocupar o espaço da beleza, da inteligência. Ele não é visto para ocupar o espaço da inteligência, a gente só serve para trabalhar em casa, né? E eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que eu posso, né? A gente tem o corpo sexualizado. Sim, a gente, claro. né? A mulher negra, ela é boa para o trabalho, é boa para o sexo. Sim. E acabou o nosso espaço. Então, assim, se você atribui isso... Então, assim, você está falando aí das Serenas Williams, eu lembrei da Marta, eu lembrei da Pretinha. O melhor exemplo. Oi? O melhor exemplo no esporte, um dos melhores exemplos no esporte brasileiro é a Janete. Pô, eu sou muito fã da Hortência, eu sou muito fã da Paula. Para mim, a Paula foi a melhor jogadora que eu vi jogar. Sim. Cara, mas a Janete, ela foi a jogadora de basquete brasileira com mais títulos. Ela ganhou medalha, ela foi campeã do mundo, tinha a Paula e Hortência. Ela foi vice-campeã olímpica, tinha a Paula e Hortência. Depois de uma seleção que não tinha Paula nem Hortência, elas ficaram em terceiro lugar nas Olimpíadas. Sim. Ela foi para os Estados Unidos, foi 4 vezes campeã da WNBA, que é a NBA das mulheres nos Estados Unidos. Ela é a desportista do basquete mais vitoriosa no Brasil. E a Janete... Ela não é a rainha do basquete. Mas olha só, Marina, tudo bem, vamos imaginar que ela não fosse a rainha mesmo. Mas a Janete não tem 10%, 5% do espaço na mídia que ela tinha que ter. Ela Sim. Poderia brigar pelo posto de rainha? Poderia. Seria ou não? Outra coisa. Mas poucas pessoas falam, por isso que eu até quis tocar no nome da Janete aqui. Mas ninguém vai lembrar da Janete. Não. Cara, a Janete foi maravilhosa jogadora de basquete. O Juliano, não vai muito longe. A seleção brasileira. A Marta é fenomenal? A Marta é fenomenal. Maravilhosa. A Marta, para mim, a Marta entre homens e mulheres, ô Marina, de todos os tempos, para mim, a Marta entre homens e mulheres é o ser humano melhor jogou futebol. Estou falando todo mundo. Estou falando Pelé, Messi, estou falando todo mundo. Mas e a Formiga? Nelton, mas a Marta também é negra, Maria. Você entendeu? Não, mas eu não estou dizendo, eu não estou tirando a negritude da Marta. Mas Sim. Lembra da questão do colorismo? É perfeito. Não, a Formiga... Isso! Então, Marta e Cristiane são da minha tonalidade de pele para cima. Sim. Mais clara. A Marta ainda faz um mise-en-plie lá no cabelo, como diz a minha mãe, né? Dá uma esticada no cabelo, faz uma escova, aquela coisa toda. E a Formiga é uma mulher negra, retinta, que tem um jeito meio, né, que o povo chama ela, que fala que ela é masculinizada, não é assim? E não é. E é um preconceito que se tem, que somos duas coisas. Já ficou desempregada, a Formiga já ficou sem clube, a Formiga já ficou sem salário, a Formiga já ficou dependendo da CBF para poder sobreviver. Não é? Só jogava
Meu Deus do céu. E a mulher é uma sumidade dentro Ela do joga até campo. hoje. Ô, Marina, a formiga tem mais ou menos a minha idade. A formiga joga até hoje. Sim, A formiga está, acho que no Paris Saint-Germain. então, E, assim, a formiga, ótimo exemplo, Marina, perfeito. Foi ótimo. entendeu? Agora, a questão do colorismo, a questão do estar. É claro que eu tenho que amar, igual assim, nós temos vários jogadores de futebol negros que estão aí na expressão da sociedade. Agora, me fala quantos deles trazem essa questão da discussão da negritude para dentro da pauta. Eu vejo as meninas fazerem isso, eu vejo a Marta fazer isso, eu vejo a Cristiane fazer isso, eu vejo outras jogadoras brasileiras fazendo isso, vi a manifestação delas com relação às vidas negras importam, vi essa menina aí que eu acabei de falar dela, a Formiga, Formiga. fazer isso, mas entre os homens você vê isso muito pouco, Muito né? pouco. Então, assim, por isso que a gente estava falando da questão dos corpos negros se ocuparem espaços, quando a gente fala, se tem ainda uma discussão política se fazer no Brasil sobre o papel do negro nessa sociedade, os lugares que eles ocupam, quando a gente parte para a questão da discussão da mulher negra, Juliano, Uhum. a coisa Piora fica um muito. pouquinho pior, vamos dizer assim. Piora São muito nesse outros nível elementos a serem desse assunto. trazidos. Marina, nem precisa ir muito longe, quer dizer, eu vou longe um pouco, eu vou um pouquinho nos Estados Unidos de novo. O tratamento que é dado à NBA é uma coisa totalmente diferente do que é dado à WNBA. Sim. Eles estão lá numa bolha, até falei sobre isso aí. As meninas da WNBA, elas também estão numa bolha em outro lugar, mas com muito menos proteção, com muito menos requinte, com muito menos levando isso a elas. Eu falei com a Marina antes, eu estou aqui com a camisa do Lakers, que é o time que eu gosto nos Estados Unidos, a camisa da Nike, e que é um símbolo também opressor americano e mundial tal. Mas o Jordan, que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, negro, fantástico Jordan, o Jordan não teve o papel, que agora ele começou a ter, ele começou a entender isso agora, até porque ele é o único dono majoritário, né? Que ele é um dos donos, ele é o dono majoritário do Charlotte Hornets. Ele é o único negro dono de uma franquia de basquete. E a gente tem, que inclusive é a camisa desse cara aqui, que é o LeBron James, que talvez seja o segundo maior jogador de todos os tempos, falando tecnicamente, mas é um cara que dá um retorno para a sociedade, que bate de frente, ele bate de frente com o Trump. O Colin Kaepernick, que é um quarterback, que era o quarterback do San Francisco 49ers, ele foi um cara que primeiro... Uma hora você vai me explicar o que é um quarterback, mas tudo bem. Tá. Com certeza você já viu filmes de futebol americano. Tem um filme que talvez você tenha visto e não viu, eu te indico, chama Duelo de Titãs, que é assim... Já vi. Eu vi umas 15 vezes só vi umas 15 vezes. O quarterback é aquele cara que recebe a bola e lança. Ele que chama todo mundo e fala, a jogada é essa, assim, assim, assim. Por isso que eu falei que tem 14 agora, pela primeira vez. Não é a maioria ainda. É uma liderança dentro do time. É o técnico ali dentro, é o cara de maior confiança. É o cara que, quando não dá certo, tem que ser ele que vai mudar. Ele vai improvisar, ele vai pensar, ele é o estrategista ali dentro. E, assim, o Colin Kaepernick, ele ficou totalmente alijado do mundo da NFL. Ele ficou totalmente fora. Ele chegou a ser vice-campeão americano, vice-campeão do Super Bowl. Eles perderam por Seattle Seahawks, se não me engano, em 2013, mas isso não faz tanto. 2015. Ninguém nunca mais contratou ele por conta disso. E ele entrou na justiça, a NFL paga para ele salários, porque foi comprovado que há discriminação. E pela primeira vez agora, em 2020, a NFL permitiu os protestos. Até o filho do Trump falou que o futebol americano também está se perdendo, que não é a mesma coisa mais e tal, porque assim, é uma liga extremamente rica e cara, e que não tem, apesar de ter uma maioria negra jogando, não é uma maioria esmagadora como é, por exemplo, no basquete. Sim. E que os caras foram para a rua, você falou de ir para a rua, os caras foram para a rua, os caras não ficaram tweetando.
Imagina assim, grandes atletas brasileiros, como fizeram lá nas diretas já, lá na década de 80, que foram para a rua, esses atletas americanos eles foram para a rua, ao lado das outras pessoas, Sim. manifestar e com risco de tomar porrada, porque aí toma pancada, né? Esses não batem foto com os policiais. Né? Então, assim, é isso. Assim, a gente tem a sociedade norte-americana, né, a sociedade estadunidense, eles estão muito à frente de nós em relação à questão do entendimento do que é direito civil e direitos individuais mesmo, assim. As pessoas têm um conhecimento dos seus direitos e daquilo que o Estado deve a elas enquanto cidadãs. É isso que a gente precisa aprender, Juliana. A gente precisa aprender, mas só que, infelizmente, quando há algum tipo de manifestação midiática no Brasil relacionada à questão do racismo, ao invés da gente conseguir angariar um grupo de pessoas, né? Não lá no Twitter, e nem é na manifestação da rua imediata também, não, mas em relação da luta por direitos, da luta por leis, né? Por incentivar ações afirmativas, como a lei de cotas, por exemplo, né? Para as universidades, a gente apanha. Sim. Porque as pessoas ainda não entenderam que não existe processos de direitos individuais que se dão totalmente na coletividade, porque na coletividade existem diferenças. Então, assim, igual a gente, né? Se não adianta você colocar para mim que a mesma condição que é dada para um menino ou uma menina branca entrar na universidade é a mesma para um menino e uma menina negra na universidade. Não é. Claro entendeu? que não. Não é. Não. Por quê? Porque, olha, a partir do momento que ela está lá dentro da universidade, mesmo que eles cheguem juntos, a partir, né? Primeiro, porque o caminho vai ser mais dificultado. E segundo, que uma vez lá dentro, vai ser sempre um menino e uma menina negra. E a menina branca é só uma menina. Sim, é verdade. verdade. É isso que as pessoas... Não é? Então, Sim, assim, o esporte, ele é um elemento de ascensão econômica e social no Brasil? Mas ele não tira das pessoas a questão do lugar do racismo. É isso que as pessoas não compreendem. Assim, por quê? Na hora por mais que você adore seu ídolo, por mais que você goste, né? Vou falar aqui do meu time, né? Eu tenho um amor pelo Zico, mas eu bato no chão por causa do Júnior, do senhor Leovegildo Júnior, que foi o cara que me fez apaixonar pelo Flamengo em 1981, né? Gosto muito do Júnior. Ô, Marina, se eu falo do Zico e se eu falo do Júnior, só para eu concluir, desculpa. Se eu falo do Zico e eu falo do Júnior, o Júnior, quem que é o Júnior? O Júnior é aquele negão, e quem que é o Zico? O Zico é o jogador de futebol. As pessoas não compreendem que essa identificação é uma identificação que passa pela estrutura racial que a gente tem no Brasil. O que eu ia fazer um adendo aí no meio, eu vou falar de um cara que, assim, eu não vi o Flamengo. Eu sou de 76, então o Flamengo foi campeão do mundo lá em 81, beleza, eu era vivo, mas não tenho memória disso. Não tem memória. Eu não tenho, porque realmente eu passei a acompanhar, Marina, em 82, quando o Vasco ganha um triangular final com o Flamengo, América e o Vasco. Uhum. E ali que eu passei mais a acompanhar, que eu tinha de 5 para 6 anos. Em 81, ainda bem eu não vi o Flamengo. Estou brincando. Você não me provoca, não, Juliano. Tinha. Eu estou tentando não falar mal do seu Vasco. Estou brincando, Marina, mas eu vou falar agora, você vai adorar o que eu vou falar. Quando eu era criança, tinha um episódio, tinha um programa na Globo que era Caso Verdade, eu não lembro. Teve um com Adílio. Eu era muito fã do Adílio.
E o Adílio, há pouco tempo, veio aqui, já jogou na nossa região, e foi um cara que foi lá jogar em chácara, ele era o mais velho que estava ali. Ele tinha 60. Pô, ele botava todo mundo no bolso. Falava, olhava assim, falava: olha só, cara, quem gosta de futebol. Falei, cara, o Adílio aí é o melhor de todos. O segundo melhor era o Mauro Galvão ali. Pô, o Adílio é maravilhoso. O Adílio é muito mais velho. Tinha um moleque de 30, 25 anos jogando. O Adílio botava isso no bolso. E tinha um cara, acho que era caso verdade, eu era criança, eu vi do Adílio contando a história do Adílio, descendo da favela, jogando no Flamengo. Provavelmente você vai lembrar disso até muito melhor que eu. E eu, assim, cara, eu falei, cara, eu sou fã desse cara. E jogava muito botão, meu primo flamenguista, então a gente tinha os nomes dos jogadores ali, mas eu sempre fui fã do Adi. E o Adílio representa muito isso também. O Júnior era assim, o pessoal chamava ele e ele mesmo, o capacete, né? Porque o Júnior também não negava isso, né? E tinha aquele cabelão maneiro dele lá. Black Power, né? Tinha um Black Power, um garfo de pente de garfo. E o pagode, e ele vinha com uma elegância jogando bola incrível. E assim, cara, pô, o Zico maravilhoso, mas a gente não pode deixar de lado o Adílio, o Andrade, né? O Junto, Tita. Tita. O time. Marinho. Outro dia eu vi o Marinho, no final do ano eu vi o Marinho jogando bola com o Zico. Foi? Né? Foi. Esse time aí era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adílio, Tita, Zico, Nunes e Lico. Eu esqueci de alguém? Eu botei uma a mais aí. Eu acho que não, falei todo mundo, hein? O Rondinelli jogou, mas ele chegou a entrar no jogo? Não, Chegou. Então, pois é. Aí o pessoal fala assim: ah lá, não viu o quê? Ele viu sim, não, eu sei a história. E é um time que a gente tem que admirar. Foi um dos maiores times do futebol brasileiro de todos os tempos. E foi o time que me fez gostar muito do Flamengo. E aí, ao contrário do que aconteceu com o Vasco, né? Na história, se a gente continuar nessa questão da história, o Vasco tem toda uma história da tradição do jogador negro que é louvável, que tem que ser lembrado e relembrado o tempo todo. Mas, a partir da década de 80, quem assume essa identidade, o urubu, né? Quem assume essa identidade que traz para dentro do campo, para dentro da torcida, a população negra pobre do Brasil é o Flamengo. E é exatamente o momento e é exatamente o momento em que eu reconheço. Acontece antes, sim. Acontece ainda na década de 70, sim. É porque assim, o Vasco isso nunca deixou de fazer parte do Vasco. Não é? Que o Vasco, enquanto time de futebol, ele passou em muito Botafogo e Fluminense em torcida, e o futebol entrou no Clube de Regatas Vasco da Gama muito depois que entrou no Flamengo, por exemplo, no futebol. E o Vasco criou uma torcida que não era para ter. O Vasco é uma torcida gigante, e a maior parte da torcida do Vasco também é negra. Com camisa negra, tem o apelido de camisa negras. Aí, mas o Flamengo, o lance do urubu, o lance de aceitar a negritude, é bem antes, na minha opinião, dos anos 80. Então, os dois, aí você vê vídeos dos anos 80, você vê o clássico dos milhões, o pessoal chegando de trem junto, aquele mundo de gente, a esmagadora maioria de negros. Se a gente falar no Maracanã agora, Marina, elitizado. Os caras fizeram de tudo, tiraram a geral, que era um espaço de todo mundo, porque é o seguinte, aí você tinha um espaço, tinha quem comprava um camarote, sentava lá no camarote, tinha um da arquibancada, e tinha um da geral, o Geraldino. E aí o Geraldino, você viu os caras acompanhando o jogo ali, torcida misturada. Não, mas vai brigar. Não tinha briga nenhuma na geral, negócio lindo, né não? Eu já estive na geral do Maracanã, eu sei o que é aquilo. Então, isso também reflete muito o que é atualmente, né? Essa elitização da coisa e esse negócio de que aqui não é para vocês, aqui é para nós, não cabe você aqui.
Aí isso é um discurso, assim, eu acho que o futebol, e aí eu estou falando de uma coisa mundial mesmo, assim. Eu acho que o futebol, pelo menos o futebol nos estádios, não estou falando da massa da torcida que assiste na televisão, que está lá no radinho, que acompanha o não. time, que torce, não. Eu estou Uhum. falando nos estádios. A gente está voltando àquela história do futebol elitizado, Sim. né? Com cadeira numerada, com sócio torcedor, com camisas caríssimas, com ingressos caríssimos, com alguns jogadores que têm os salários que são vergonhosos. Eu, sinceramente, eu acho que eu teria vergonha de receber um salário daquele para jogar futebol, sabe? Sabendo que tem aí, ó, a gente consegue hoje fazer uma comparação entre cientista, né, que está aí pesquisando vacina do Covid, você bota o salário que o cara ganha perto de um cara que joga futebol e a quantidade de luva e patrocínio que o cara tem, é vergonhosa a diferença. Nós somos professores, Juliano. A gente estuda, né? Igual, né? A gente tem aí, a gente estuda, a gente senta, a gente prepara a aula, a gente enfrenta aluno, a gente enfrenta pai de aluno, ônibus lotado, trânsito ruim, 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula e a gente não ganha, né? O salário que nem chega a se aproximar de uma contribuição que um cara desse ganha num jogo. E eu estou falando anualmente, eu estou falando de mensalmente, porque Não pode se a gente colocar fizer a uma vida inteira, comparação hein, Marinho? mensal, a gente chora, sabe? Eu Mesmo... eu tenho uma visão um pouco diferente da sua em relação a isso. Mas É. entendo, concordo com, não, eu concordo no âmago da questão, eu concordo com você. Uhum. Eu concordo com você, mas aí cabe, aí a gente vai entrar no outro bate-papo. Não que eu também eu acho que os cientistas têm que ganhar muito mais. Isso para mim evidente, os professores têm que ganhar mais, toda a sociedade que estuda, mas aí a gente tem que rever os conceitos de como um todo é na sociedade. Porque Sim. esses caras ganham uma fortuna que eles ganham porque eles mesmos se pagam. Então, um Paris Saint-Germain vai lá, a gente, né, é diferente, porque o cara lá é um dos donos do país lá, o sheik lá. O cara, o que o cara tem de dinheiro ali, e o Neymar acaba se pagando, porque o Neymar vai vender camisa. Tá. Eu também acho que eles ganham muito, exageradamente, mas Uhum. eu também acho que nós, e os cientistas, todo mundo que estuda, merece ganhar muito mais. Só que aí eu acho que é um papo um pouco diferente. Eu concordo com você no sentido, pô, mas tem jogadores que acabam doando boa parte dos salários deles e as pessoas às vezes nem ficam sabendo. E Não, eu entendo tudo isso, Juliana. Eu estou falando assim, que no sentido de haver uma questão de uma equidade mesmo, sim, sabe? então, mas aí, Marina, a Existe nossa um elemento sociedade, de supervalorização de determinados setores, e é sim, claro que dentro do setor não é todo mundo, é o quê? 1%, 2%, no máximo. né? Que chega a esse patamar aí de salário, não é assim? E que eu não vejo, já, né, trazendo aqui para o nosso assunto, desculpa que a minha gatinha está mordendo meu pé embaixo da minha mesa. Nada, não tem problema nenhum. Pode pegar ela no colo aí, tá show. Ela está me mordendo. Cadê ela? Ah, Ela chama Billy, tá, é a minha tá Billy. gordinha essa gatinha, hein? Tá igual a dona dela. A gente foi engordando juntas durante o isolamento Muito linda a social. gatinha. Isso. Mas, assim, é o entendimento, né, de que a gente precisa de uma sociedade mais equitativa. Sim, te Tenha preciso não de só ter uma outras questão de prioridades, Maria. igualdade, não, hein? Mas uma questão de equidade mesmo. Sim, E, é de verdade. certa forma, esses salários exagerados também silenciam, né? Você, Sim,
Não é? Não silencia? Não compra o silêncio? Porque assim, olha, Então, eu não pois é, vou me aí, Marina, expressar, eu não esses, vou me manifestar politicamente, porque senão eu perco esse patrocínio, aquele patrocínio, essa luva, aquele salário. aham, mas isso muito, muito em cima dos nossos atletas brasileiros, no Sim, geral. Mas você não vê isso acontecer fora do país, com atletas outros. Por exemplo, na França. Pô, a França foi campeã do mundo com a seleção inteira de africanos. sim, Foi a África que foi campeã do mundo em 2018. E os caras sofrem um preconceito absurdo lá na França. E os negros na França, um preconceito preconceito não, absurdo. racismo, né? É, isso, desculpa, Mari, um racismo violentíssimo, né? Violentíssimo. Violentíssimo, pesado mesmo, pesado, mas com força. Sim, E aí, cara, é ao ponto da gente ouvir e ler as maiores barbaridades. Mas você não vê os atletas franceses, que até ganham muito menos que alguns brasileiros, e também tem patrocínio e tudo, silenciarem com o salário que eles ganham. não, Você não vê o LeBron James silenciar com o salário que ele ganha. Você não não. vê o Leighton Hilt, é, cara, perdão, nossa, deu uma viajada agora. O Lewis Hamilton, na Fórmula 1, que é um cara que ele um estranho naquele círculo da Fórmula 1, um cara Sim. muito diferente, porque ele é negro e ele vai bater todos os recordes da Fórmula 1. E ele é o ponto fora da curva, né? Ele é muito ponto fora da curva, É. e ele ali com o Schumacher, eles vão brigar para ver qual é o melhor e maior de todos os tempos. Uhum. E, e ele ainda entra com esse viés de botar o dedo na ferida, tira a camisa. Ah, não pode fazer, não. Que se dane, eu vou fazer. E É. aí? Vão fazer o que comigo? E é um pai, e com um pai extremamente combativo, né? Porque Sim. o pai do Lewis Hamilton é, é, é um grande responsável por ele ser assim. Tanto é que quando ele começou a sair um pouco da questão e buscar como é que Uma fala? plenitude. Uma coisa mais midiática, mais para o lado da estrela, né? Daquela coisa meio hollywoodiana, o pai dele chamou ele imediatamente, falou assim, não é assim, E não foi foi quando isso que eu ele te ensinei, perdoou. hein? Quando ele parou de ganhar. E o pai chamou ali, olha, não é isso, não foi isso que eu te ensinei. Eu sempre te falei que a questão de ser um homem negro, né, ser um homem negro, que você tem uma representatividade, que tem muita gente no mundo inteiro olhando para você, então foque, né? E o pai chama isso a atenção. Então, assim, eu sempre lembro, toda vez que eu lembro do Hamilton, eu lembro do pai dele. Eu não Uhum. consigo É verdade. desvincular do pai nesse entendimento desse homem negro que se constrói a partir da imagem de um pai, né? E eu não consigo desvincular. Mas ele é o ponto fora da curva mesmo, Muito, porque é um esporte elitista que muito. não foi feito Talvez para o trabalhador, hein? esporte mais elitista do planeta. Caríssimo, né? Caríssimo e que tem lá uma representação de um menino negro que foi criado por um pai trabalhador, né? E que suou a camisa para poder estar ali e que faz questão que esse filho tenha essa identidade negra muito, muito forte, né? Eu nunca esqueço disso em relação ao Lewis Hamilton, é a relação da questão do pai dele. Você deu o exemplo aí da seleção francesa, eu lembrei da seleção da Holanda na última Copa que a Holanda participou, que o time estava rachado entre brancos e negros. Eles estavam brigados, né? Isso é um problema, Marina. Isso é um problema nas seleções holandesas há muito tempo, até Sim. porque vão alguns jogadores, por exemplo, o Seedorf, vão do Suriname e saem e vão jogar na Holanda e tal. Então, é um problema sério na seleção holandesa. Por causa da exploração europeia dentro do território africano. Né? Então, assim, os africanos que saem de territórios africanos, que saem do Benin, que saem da Nigéria, que saem da Argélia, que saem do Marrocos, que saem do Sudão,
quando eles chegam em territórios europeus, seja na França, seja na Holanda, eles exigem, né? É uma questão de exigir e demonstram muito claramente que nós não estamos aqui por vocês, nós estamos aqui por nós e vocês nos devem isso. Né? Assim, do entendimento. Falei, nós sabemos o que vocês fizeram conosco durante tantos anos de exploração em território africano. Então, nós não estamos aqui para ser explorados, nós estamos aqui para bater de igualdade. Somos negros, sim, africanos, sim, e vocês que nos respeitem. E a gente, infelizmente, ainda não tem esse enfrentamento aqui dentro do Brasil em relação ao nosso esporte. E né? Você vê que na África, em relação, bem, os africanos, isso, se você for olhar assim, seria uma dificuldade muito maior disso acontecer, porque assim, os países europeus destruíram a África, acabaram, recortaram a África inteira. Ah, esse país aqui é meu, esse é seu, esse pedaço é aqui, misturando tribos, misturando populações, misturando etnias e pessoas que não tinham nada a ver, criando guerras e atrapalhando. Ah, mas a África é uma bagunça. Que é isso, gente? A África, todos nós viemos da África. E aí, quem fez isso com a África foram os europeus. E eles terem essa capacidade de chegar lá e de se entenderem enquanto pessoas, entenderem o posicionamento que eles têm ali, o que eles representam, cara, aí você vê, pô, eles têm muito mais o senso de coletividade, de associação, do que, por exemplo, nós temos aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais. Sim, sim. Mas a África como continente, é bem maior do que o Brasil enquanto país. E toda recortada. Você sabe disso muito melhor do que eu. Sim. E aí chega, e eles têm essa noção, e eles chegam lá pisando duro e fazendo. O Zidane, por exemplo, quando ele dá a cabeçada lá no Materazzi em 2006, foi por cunho racista do Materazzi com ele ali. O Zidane, o Materazzi falou as coisas lá, colocou a família dele no meio, tudo. O Zidane deu a cabeçada e não se arrepende disso. Sim. Eu acho que é isso que a gente ainda precisa caminhar muito assim. Muito. Né? Porque o que eu estava falando, né? E apesar de concordar com você em alguns aspectos em relação à questão dos salários, aqui a gente ainda tem os nossos meninos, né? Eles ainda são silenciados. Né, por essa questão, né, silenciar-se diante da questão racial em troca de um bom salário, de um bom retorno, de bons patrocínios, né, para não perderem patrocínio, para não perder luva, para não perder espaço midiático, né? Você vê aí agora o que aconteceu aí com relação ao Flamengo, Gabigol, né? Uma torcida flamenguista aí falando, sendo antifascista, né? E o Gabigol dando risinho e batendo cabeça para membros do governo fascista e membros partidários fascistas, quem tem um discurso racista, né? Porque o dirigente do Flamengo faz a mesma coisa. Então, assim, quase que obriga o cara. Se você falar alguma coisa contra, a gente te corta pela raiz, né? Ou te dá uma rasteira, alguma coisa assim, e ainda tem isso, assim. A gente ainda tem muito que avançar na questão da discussão sobre direitos civis no Brasil. Principalmente direitos civis relacionados a questões raciais. Muito ainda. Né? Isso está muito impregnado na educação do povo e como as pessoas veem. Por exemplo, eu tenho aqui a biografia do Maradona, que eu adoro, eu sou fã do Maradona. Eu também. Gosto muito da sociedade argentina, sociedade uruguaia. A sociedade argentina, eu já tenho lá minhas dúvidas por causa do extermínio negro indígena que aconteceu lá dentro, né, Juliana? Sim, sim. Que aconteceu aqui também, né, Marina? Mas lá o negócio foi... lá a coisa foi pior, assim, foi uma proposta de Estado. Vamos acabar com os indígenas, acabar com os negros, que é para a gente branquear e europeizar. Não, enquanto a isso, nem se fala, eu concordo totalmente com você. Mas o Maradona colocando que quando o Videla foi apertando mão por mão dos jogadores que iam entrar,
Na hora que ele chegou no Filhol, que inclusive foi goleiro do Flamengo também, o Pato Filhol não estendeu a mão para ele. E tem que ter coragem. Tem E sim. aí, quer dizer, é um negócio pesado, é um negócio difícil. Mas eu concordo com você, eu concordo. Isso aí você tem razão. E a outra coisa que a gente precisa muito também, além disso, é também reconhecer o outro quando que reconhecer que a gente tem estruturas esportivas no Brasil que, querendo ou não, elas incentivam também essa prática de racismo, assim. Se a gente for lembrar, por exemplo, na história, o caso da nossa seleção brasileira feminina de vôlei em relação às cubanas, né? Delas falarem que não iam perder para aquelas macacas cubanas, não iam perder para aquelas negras cubanas, né? E porque isso é da história recente brasileira, né? É algo muito recente, e daquela seleção a gente tem vários ídolos aí do esporte nacional que estavam ali naquela seleção e que corroboraram com isso. Verdade, né? Bem lembrado. Né? E que corroboraram com isso, assim. Então, não existe dentro do Brasil nenhum espaço institucional que esteja livre dessa questão. Isso, não tenha arraigado. Isso. Verdade. Que a questão não esteja arraigada. Então, assim, tem muito ainda que se fazer. A gente avançou muito. Nossa, e como avançamos, né? Não é à toa que a gente tem aí a BPN, que eu falei, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a gente tem nas universidades federais e em várias outras instituições públicas, a gente tem os NEABs, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a gente tem o Guelé 10 aí, que é um espaço na mídia da internet, um site que traz essas questões, né? Inclusive, quando eu fui fazer pesquisa lá sobre a questão do negro no futebol, eu fui lá dentro do Guelé 10, né, que é o site. A gente teve até 2015 a CEPIR, né, essa que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que infelizmente não existe mais no Brasil. Ela foi extinta ainda no governo da Dilma, em 2015, né? E que fez com que a gente tivesse um ganho absurdo em relação à questão de espaços, né? A questão da discussão das cotas nas universidades, as cotas no ambiente de trabalho, nos concursos públicos, né? A CEPI contribuiu muito com isso, né? Então, assim, a gente ganhou muito. E graças a toda a luta dos movimentos negros, né? E de não negros, e aí eu falo de pessoas não negras que entenderam o seu lugar de privilégio e falaram assim: opa, peraí, deixa eu me despir do meu privilégio para poder entrar nessa briga que aparentemente não é minha, mas porque é uma briga social, né? Claro. Então, mas eu não vou tirar o mérito e aí dos movimentos negros disso, ou culturais ou não, né? E políticos, de tudo isso, de todos os ganhos que a gente já teve, Juliano. Mas ainda falta muito. Assim, ainda falta muito. É dado o passo, é feito, a gente tem que. Falta muito, e eu acho que a gente sempre tem que pensar que falta muito. Porque na hora que pensar que falta pouco, que está no caminho muito certo, pode ser que caia do cavalo. Então, assim, igual você está falando aí, pô, vamos supor, se comparar você e eu tive muito mais privilégio que você para chegar onde você chegou. Você é um homem branco. Só isso já te coloca. Sabe aquela linha que eu falei lá? E essas pessoas têm dificuldade de assumir, de falar, não, eu tive muita dificuldade. A pessoa não entende que ela teve a dificuldade dela ali, ninguém está tirando isso, mas não, são dificuldades muito diferentes e menores, muito menos abrangentes. E é difícil as pessoas entenderem isso. Então, foi para isso também que eu chamei você para a gente fazer esse bate-papo, para a gente falar. A gente falou muito de história, falando do racismo estrutural, falando de outra sociedade, falando muito de futebol. Pegamos mais o viés do futebol, porque a Marina adora futebol. E eu também. Então,
E às vezes eu tenho que me policiar, porque eu trabalho outros esportes e gosto de dividir isso com os outros esportes também, mas é muito gostoso. Marina, a gente está com 1h40 de Uma bate-papo. hora e 40, no meu aqui tem 2h11. 2h11 no geral, mas que eu estou gravando 1h40 o nosso papo aqui, que é incrível. Eu acho que assim, ficou legal, ficou bom, mas eu quero combinar com você, te convidar para a gente fazer outro bate-papo desse, para que a gente possa fazer um outro bate-papo desse, porque aí a gente consegue trabalhar mais assuntos sem pressa e ir colocando o dedo na ferida, tentar relacionar, ver que tudo na sociedade tem relação e que a gente não pode, sabe, eu vivo num mar de rosas, que tudo é belo, não é assim. Então, pô, foi show. Mas antes. Eu sugiro que você divida esse vídeo, porque ninguém vai querer ver um vídeo 1h40 da gente batendo papo, porque assim, na verdade, eu achei que a nossa conversa ia ter todo um ritmozinho direitinho, mas a gente conversou como se a gente estivesse batendo papo, e foi o que eu mais gostei. Assim. O assunto vinha, né? Isso, então, por isso que eu te falei, eu não anotei nada, e já às vezes eu anoto para ter uma ideia, mas eu te falei, não, porque assim, eu estava vendo. Eu anotei aqui, ó, tá aqui o meu papelzinho, todo aqui bonitinho, falei nada. Eu falei assim, a Marina tá achando que eu vou sair fazendo pergunta, ela vai me responder naquela coisa toda técnica. Não, não, não. A ideia é essa. Marina, mas eu tenho outros vídeos assim, eu não sei, eu posso até dividir, mas também quem tiver a fim de assistir, assiste 30 minutos hoje, 20 minutos depois. 1h40 são duas aulas aí que a Duas gente aulas, né? Duas aulas que a gente dá. Marina, quero te agradecer e abrir o espaço aí para você nesse final. E abrir as portas assim, pode ficar tranquila que se você aceitar, fica aqui feito o convite para a gente fazer outros bate-papos desses. Então, acho que você entendeu um pouco do jeito que eu quero fazer. Acho que assim você gostou mais também. Foi ótimo, foi muito melhor. Então. E é isso. Você quer falar alguma coisa? Ou você quer deixar essas outras coisas para o outro bate-papo? Não, a gente tem muitas coisas. Eu acho que a gente iniciou muitas conversas e muitos assuntos que podem dar papo para manga aí, né? Sim. Como a questão da mulher no esporte, o espaço da mulher. A gente falou de muita coisa. Então, eu acho que para hoje está bom. Mas o que eu quero falar, Juliana, que assim, igual você, né? Vidas negras importam. Mas vidas negras importam aqui no Brasil também. Sim. E eu acho que é isso que é a questão. Por isso que eu pedi você, vamos focar mais aqui? Sim. Porque, assim, eu ouço muitas pessoas e eu ouço muita nossa juventude buscar referências norte-americanas, né, estadunidenses, buscar referência no esporte estadunidense, buscar referência no esporte na Europa, de jogadores brasileiros que estão jogando na Europa. Eu acho tudo isso muito importante. Eu realmente acho importante e valorizo muito. Só que a gente vive numa sociedade, Juliano, que mata 5 mil negros por ano. A gente vive numa sociedade que as mulheres negras apanham e sofrem violência dentro de casa a cada minuto. Sim. A gente vive numa sociedade que as nossas meninas negras saem na rua e são estupradas. A gente vive numa sociedade que os nossos meninos negros não têm espaço na escola, né? A gente vive numa sociedade que ser professor e pesquisador negro não é pouco reconhecido. Então, a gente precisa falar de nós, né? A gente precisa falar de nós. A gente precisa falar de nós porque a gente merece isso. Nós somos um povo muito bacana, um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo lutador, um povo bravo. Então, a gente precisa muito falar de nós e começar a criar as nossas referências, né? Tem uma pesquisadora negra brasileira que eu gosto muito dela, chama Neuza Santos.
Infelizmente, a Neuza Santos se suicidou no ano em que eu concluí o meu mestrado. Ela é uma das minhas principais referências acadêmicas, né, dentro da minha dissertação de mestrado, no ano de 2009. Ela suicidou com um pouco mais de 50 anos. Uma mulher que combateu o racismo a vida inteira, e ela, no bilhete dela, ela fala que ela simplesmente cansou, porque ela combateu tanto tempo a questão do racismo, ela discutiu tanto a questão do racismo no Brasil, ela escreve um livro belíssimo sobre o ser negro no Brasil, né? Sobre o ser homem e mulheres negras no Brasil, que como que isso é difícil, mas aquilo dói tanto que ela não suporta. Então, é de Neuza Santos, é de Nélias Gonzalez, né? É por o Gilvan, né? Professor da Universidade Federal Juiz de Fora, é pela Fernanda, né? Pela Giana Elisa, pela Giovana, né? pela Gilmara Mariosa, pela Maria Luísa, que são todos pesquisadores da questão da negritude aqui em Juiz de Fora, e tantos outros pesquisadores que a gente tem aí, né? Negros nesse Brasil, e atores negros, e esportistas negros, né? É que a gente precisa olhar um pouco mais para dentro desse Brasil e colocar a nossa cara para fora e falar: estamos aqui, conhecemos esse Brasil e precisamos falar mais deles, e não queremos mais que os nossos meninos e meninas vão para a rua para morrer. Eu acho que é isso. E que a gente não quer mais que as pessoas fiquem chamando os nossos meninos de macacos e, né, as nossas meninas de macacas. A gente não quer mais. Então, assim, se vidas negras importam, então vidas negras importam de verdade, mas é todo dia, né? E não só quando uma pessoa sofre e que vai para a mídia e que a televisão divulga, é todo dia. Então, eu acho que é isso. Não, eu concordo com tudo que você falou, sem tirar nem pôr, perfeito, tá certo. E é legal a gente focar mais aqui, sim, e pegando pinceladas lá de fora. Eu achei que ficou melhor assim também. As Marina, pinceladas são boas para a gente, porque serve de exemplo, né? sim, e até entender também diferenças das sociedades, né, que eles estão inseridos, porque muitos daqui também não se manifestam porque viveram também numa sociedade opressora, sem tirar a responsabilidade de ninguém, mas a gente também não pode deixar isso de lado. Uhum. É mais difícil para uma pessoa que não está acostumada, não foi mostrado para ela que ela tem que combater, ela botar a cara para bater ali e combater isso. É mais difícil. Então, Mas a Marina, partir do momento que a pessoa compreende isso, né? Eu acho que a questão é isso, é compreender que existe a diferença. Quando a pessoa fala assim, mas nós somos todos iguais, eu vejo como os iguais. Falei, então, pare e olhe direito. Nós não somos todos iguais. não. As pessoas têm diferença e chamar atenção para essa diferença de forma positiva é bom. Porque quando você percebe que seu amigo negro está com você numa festa e que talvez você seja a única pessoa que interaja com ele naquela festa, e quando você percebe isso e compreende a sociedade daquele seu amigo e observa que aquele seu amigo está sofrendo e que a sociedade poderia ser melhor para ele, você se despe da sua indiferença, se despe, tira aquela cortina do olhar e passa a olhar para a sociedade de forma diferente e passa a reconhecer o papel importante que aquele seu amigo tem, né? É isso que eu falo muito com os meus alunos. Observe, olhe para as pessoas, reconheça nelas as diferenças, mas não reconhecendo de forma estereotipada ou de diminuir o valor daquela pessoa. Eu falo assim, poxa, a gente vive na mesma sociedade, mas a sociedade nos trata de forma diferente. O que eu posso fazer para ajudar o meu amigo? E empatia, né? Empatia, isso. É você entender, você perceber e fazer o que eu posso pensar, o que eu posso fazer na prática para mudar, né? Igual, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Isso. Isso é um exemplo bom de, cara, o que a gente pode fazer? Pô, o que eu posso fazer?
Pô, eu posso fazer muita coisa. Enquanto professor, não foram poucas vezes que eu corrigi isso em prática. Uhum, Não foram poucas vezes que eu tive que bater de frente com muitas pessoas que tinham opiniões diferentes e que traziam esse tipo de visão e que uhum, eu deixava fora da situação, porque ali tinha que ser, não podia ser assim. E até porque eu fui também um menino que brinquei na rua, tinha os meus amigos ali, os meus amigos negros que eu frequentava a casa deles e ia lá, e tinha lugares ali, por exemplo, a gente batia a bola lá na rua. Tem um local assim perto da minha casa que mora uma família com várias pessoas negras e às vezes a bola caía lá e a única pessoa que eles deixavam chegar lá para conversar, para pegar, era eu, desde uhum, menor. Por quê? Porque eu me relacionava com todo mundo. uhum, Então, não estou falando isso, estou jogando confete em cima de mim, não, não mereço. Mas é uhum, porque eu acho que a gente tem que. Pô, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Pô, não, você vai vir aqui comigo. É, uhum. o seu amigo ou amiga negra, o seu amigo ou amiga homossexual, o seu amigo ou amiga que é estrangeiro também, que muitas vezes sofre um preconceito também por ser de fora, qualquer tipo de preconceito, mas aqui a gente focou mais no racismo Aham. e a Marina deu uma aula incrível, eu quero agradecer demais. Então, acho que sim, eu vou dividir essa aula em duas aulas, Marina. E, e eu acho que, pô, foi bacana demais. Quero agradecer muito e já estou doido para a gente fazer o próximo bate-papo Ah, aí. eu também. Eu também. E eu já pensei numa aula nossa, com a nossa turma lá do futuro, no ensino médio, né? Já estou estruturando aqui, já estou Ótimo. pensando já para a gente fazer um bate-papo junto lá com os meninos, né? Assim que a gente puder, os meninos e as meninas. Vai ser Eu adorei o convite, eu adorei a conversa, né? Eu adorei o bate-papo, estou pronta para a próxima, né? Torço para que você perca mais seguidores, porque se você, porque eu, né? Mas eu ganhei O também, Mari. Larossa, né? Que é um pesquisador da educação que é espanhol, o Larossa fala que a gente só muda quando as coisas incomodam. Então, quando incomoda, é bom, porque as pessoas dão, né? Quando É, incomoda, você começa a ficar meio assim, se não mas incomodar, te não faz adianta. pensar, hein? Se não incomodar, não tem porquê. Não E assim, tem porquê, não faz as pessoas pensarem. essa é a Mas ideia. compensação que você perca uns, mas que ganhe outros, né? É, Ganhe é muito fantástico. mais pessoas que estejam dispostas a discutir a sociedade a partir do esporte, como você faz. Obrigado, Marina. Obrigadão. Pô, show de bola. Pessoal, bem, eu acho que eu vou dividir em dois, mas se eu não dividir de qualquer maneira, e essa vai ser a finalização do segundo. Quero agradecer demais novamente a Marina, agradecer vocês que assistiram essa segunda parte e a primeira, ou o vídeo como um todo. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Obrigado, pessoal. E, assim, comentem, deixem os comentários aí o que vocês acharam, sempre com respeito, com educação. Isso eu falo sempre nos meus vídeos também. Beijo para todo mundo, muito obrigado. Valeu, hein? Tchau, tchau.